Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como é que você está? Tudo na paz, na bênção? Caminhando? Como estão as coisas? Firme e forte, com saúde? Tempo especial de Deus, de jejum, de oração, de mantermos firmes a nossa busca e a nossa meditação contínua na palavra, na vontade do Senhor. Nesses dias o Senhor nos despertou para falarmos sobre engano, sobre pessoas que estão sendo enganadas, sobre o espírito enganador, pessoas muitas vezes usadas realmente a pretexto de qualquer outra situação ou de interesses, usadas realmente de uma forma muito maligna como enganadores. Falamos sobre vários casos, ontem sobre o testemunho do próprio apóstolo Pedro, que por fim se arrependeu profundamente. Hoje quero falar com você sobre um personagem inusitado da palavra, na verdade, da história e da manifestação toda dos discípulos do próprio Senhor Jesus e que acabou enganado, acabou se fazendo também enganador e foi roubado por completo daquilo que poderia ser uma grande e poderosa alma usada por Deus no âmbito da extensão da sua obra. Diz assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Entregar Jesus. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele boa ocasião para o entregar. Aqui, um dos discípulos, chamado Judas, vai aos sacerdotes, aos fariseus, e ele faz com eles um pacto, uma oferta, uma proposta de como é que ele seria retribuído para então entregar o próprio Jesus, para traí-lo dessa maneira. Mas adiante, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 49, diz assim: E logo aproximando-se de Judas, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E aí depois, no Getsemane, vem Judas, já com a turba que ele havia encomendado para prender Jesus. Não era clara a forma de que aqueles homens todos o identificassem diante dos outros discípulos, então ele combinou esse sinal. Com um beijo seria identificado aquele que realmente era o Cristo. Muito bem, queridos, 3 instâncias aqui. Primeiro, Judas, ele foi chamado como discípulo e realmente foi enganado sobre aquilo que era a grande manifestação de Deus, a grandeza do Senhor Jesus, a obra toda adiante do Senhor, o Messias prometido de Israel. Ele contemplou sinais, maravilhas, milagres, palavras tremendas, ensinamentos, sentimentos, direções. Ele soube de todos os grandes eventos, muitos deles ele esteve pessoalmente, alguns deles ele soube e tinha por fé que aquilo era verdade, como a transfiguração, por exemplo, enfim. Jesus andou sobre o mar e assim por diante. Entretanto, ele não compreendeu, havia uma dureza do coração, havia um bloqueio, a despeito do propósito de Deus que implicava realmente que o Cristo fosse entregue pelos maiorais daqueles dias para ser crucificado e tudo. Ele não compreendeu, e aquele espírito e aquela forma de engano tirou a verdade e a transformou em mentira em seu coração. E muito embora ele caminhasse junto, ele estava realmente muito distante. Então, essa é a primeira instância onde ele estava nesse grande engano, nesse grande velório no seu interior, no seu coração e na sua mente, meditando, refletindo, comparando, aliado à incredulidade e ao desejo realmente da sua corrupção. Em segunda instância, eu descreveria que o diabo o enganou. Satanás o ludibriou, usando tendências da sua personalidade, relações da sua cultura ou da sua inclinação pessoal, se valendo de brechas realmente que estavam na vida dele, e o enganou completamente, colocando em seu coração o desejo sórdido
e a cobiça, a inveja, colocando no seu interior, no seu coração, que valeria mais moedas de prata e o favor ou a bênção suposta, pseudo-bênção dos fariseus do que qualquer outra coisa. E o diabo começou a alimentar aquelas potencialidades dentro do próprio Judas, que primeiro tinha sido enganado em valores que ele mesmo não havia concebido e compreendido, não cabia dentro dele aquela virtude da revelação e da verdade, e o diabo, segundo, só foi potencializando aquelas descaracterizações que ali estavam, a despeito dos exemplos, a despeito de qualquer outra situação que ele pudesse ter visto, todas as oportunidades, vamos dizer assim, que ele possa ter tido para se transformar, para se converter. O inimigo foi colocando entulhos e pedras cada vez mais no caminho. Se você se lembrar, a própria personalidade de Judas era duvidosa. Ele roubava as ofertas. João capítulo de número 12, ele dizia que havia um desperdício também por aquilo que era a oferta de Maria, irmã de Lázaro, que o Senhor havia ressuscitado dos mortos, quando ela derramava o bálsamo de nardo puro aos pés de Jesus, enxugava ali com os cabelos. Ele diz, era melhor tomar isso e dar para os pobres. Acusava de desperdício aquilo que era feito diante do Senhor. Esse caráter dele, então, era um caráter duvidoso e que tinha o quê? A principal característica manifesta do engano, do espírito de engano e do enganador, que é a aparência. Ele aparentava um discípulo, ele andava com os discípulos, mas na verdade era um lobo no meio das ovelhas. Contemplou milagres, viveu maravilhas, participou de todos aqueles episódios e eventos que dividiram a humanidade, que marcou o mundo e o universo, mas não pôde exatamente aquele símbolo tremendo, ou aquela verdade, melhor dizendo, tremenda, caber dentro dele, porque vivia de maneira falsa, vivia de aparência, vivia como se fosse um discípulo, mas estava distante realmente dos sentimentos, dos zelos para com o Senhor e abrindo mão de todo o propósito daquilo que Deus poderia ter em sua vida, porque ele havia sido chamado em poder e autoridade como um apóstolo, os 12 apóstolos. A Bíblia deixa bem claro, e Judas, os apóstolos e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. De modo, em nome de Jesus, que hoje nós declaramos denunciada essa descaracterização, amém? Do espírito enganador, que usa pretextos para tomar recursos em benefício próprio e não tem pudor ou nenhum escrúpulo de denegrir, de desfazer, de mentir e de arruinar com a vida de alguém. A bem da verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor fez com que das fraquezas do apóstolo Paulo, por exemplo, viessem virtudes e coisas tremendas e grandiosas. Da traição de Judas, foi encaminhado o grande propósito e a manifestação da cruz na espada, na força do Império Romano, pela inveja dos fariseus e dos saduceus. Entretanto, nós não podemos cruzar os braços, porque o Cristo já foi assunto aos céus. Então ore, jejue e clame, denuncie esse espírito de Judas, de traição, denuncie esse enganador maligno que está ali por trás, permeando toda essa situação. Era a serpente do Éden, era a víbora, era a serpente veloz e sagaz que fala Isaías 27, era o antigo dragão, na verdade, que envenena de um lado, enfurece de outro e leva realmente para que culminasse, levou para que realmente culminasse a morte e a destruição, a agressão, a violência, o escárnio e todo tipo de humilhação que o Senhor Jesus viria a sofrer e a padecer. Então, que esse espírito de engano, se tem entrado por um caminho, saia por 7 caminhos. E se de algum modo, com muita sinceridade, você mesmo está vivendo de aparência, vivendo de uma maneira falsa, vivendo sem o sentimento, sem o coração, a pretexto de qualquer outro tipo de proposta,
ou de qualquer outro tipo de benefício. Seja desmascarado esse mal, caia por terra, porque é tempo de arrependimento e há um caminho para o Senhor nivelar os outeiros e corrigir os caminhos, endireitar os caminhos tortuosos. Por outro lado, em segundo lugar, se você se viu enganado, vitimado, em nome de Jesus, agora é hora de passar pela cruz e de viver a ressurreição no poder e no nome do Senhor Jesus, não acusando o golpe e não guardando um revanchismo da carne, porque assim diz o Senhor, a vingança pertence ao Deus Todo-Poderoso. E talvez você possa dizer isso: eu limpo o meu coração, porque a vingança é do Senhor. O que eu quero é o meu caminho liberado para viver o que Deus tem preparado para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor? Consagramos mais um dia, mais esta manhã de maneira preciosa. Nestes poucos minutos, eu me detenho para abençoar, eu me detenho para interceder e clamar por cada um dos meus irmãos, onde estiverem agora, com a cabeça baixa, onde estiverem agora, Senhor, com o coração como águas turvas, onde estiverem agora de uma maneira contaminados, ou acusados, ou assolados, Pai. Caia por terra, seja quebrado e repreendido este mal, e todo o veneno da serpente, todo Judas maligno, todo enganador que se vale do desejo e de dinheiro e de segundas intenções em tudo, seja desmascarado, revelado. E aquele que se faz enganador através de um beijo, eu declaro em nome de Jesus, amarrado, repreendido, desmascarado, caia por terra. E se esse mal tem entrado por um caminho, saia por 7 caminhos. O Espírito de Deus nos torne alertas e a graça e o favor dele derrame sobre a tua vida, no nome de Jesus. Lucas 4,18, ele veio para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, anunciar o ano aceitável do Senhor e fazer com que a palavra que traz prosperidade alcance os carentes e os necessitados e os desperte. Receba, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos aqui essa série e essa mensagem sobre os enganadores. E amanhã vamos começar com outro tema, com outro assunto, mas clamando, orando e apresentando a tua vida em nome de Jesus. Fique com Deus.